Esse é o podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Eu sou a Clara Castro, fellow de retina em São Paulo. Eu sou a Carolina Ilgas, também fellow de retina em São Paulo, e hoje temos o prazer de conversar com a doutora Alicia Sampaio, oftalmologista pelo Banco de Olhos de Sorocaba, onde também se especializou em córnea, catarata e refrativa, e atualmente faz parte do corpo clínico e preceptoria. Ela fez fellow na Cleveland Clinic e doutorado pela USP. É uma das representantes brasileiras mais ativas nos congressos internacionais da área, brilhando nos encontros latinos, norte-americanos e europeus. No meio de tudo isso, nos deu a honra de ser nossa discutidora na sessão da SBO Jovem em Salvador e acrescentou demais em todos os nossos casos, mostrando que, além de tudo, ainda é uma excelente anfitriã. Bem-vinda, Alicia! Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Queria começar realmente parabenizando a SBO Jovem, né? Eu fico muito feliz de ver essa liderança jovem, mulheres como vocês, cientistas, pesquisadoras, cirurgiãs. Isso inspira muito, né? Porque eu acho que a gente busca pessoas jovens também quando a gente está ali na residência. E às vezes a gente, quando olhava na frente ali, só vê as pessoas mais velhas. É muito diferente, né? Quando a gente vê pessoas jovens como vocês ali na liderança. Eu acho que isso inspira bastante quem quer seguir o mesmo caminho e até quem não quer seguir esse caminho, porque a gente vai conversar um pouco sobre isso. Não tem certo e errado, mas é sempre muito bom se sentir representado, né? Se sentir parte. Então, queria realmente parabenizar vocês. Queria agradecer por toda a introdução, dizer que o melhor título que eu tenho é ter essas amizades maravilhosas, como a Carol e a Clara, viu? Elas são demais. Ai, meu Deus, já começou sendo perfeita, Alicia. Vamos lá. Quais foram os turning points na sua trajetória? Quais foram os momentos que você acha que mudaram o rumo da sua carreira? Então, né, antes de começar esse podcast, eu estava até pensando algumas coisas assim, mentalmente. Olha, eu acho que vai ser legal a gente lembrar isso, falar sobre isso. Eu acho que assim, existem alguns momentos que realmente fazem muita diferença na nossa formação. E eu acho que um deles começa desde a residência, sabe? Eu acho assim que muitas vezes já começa que muita gente se forma e às vezes pensa, ah, não vou fazer residência, né? Vou só trabalhar e tudo. Mas se a pessoa quer ser especialista, pra gente mesmo que ama oftalmologia, a residência é muito importante. Ela te permite virar especialista daquela área. E parecem 3 anos que muita gente pensa que pode estar, entre aspas, atrasando a vida, né? Em vez de já ir para o mercado de trabalho, já começar a fazer dinheiro ali. Mas na verdade isso te permite te especializar, te abre portas, te permite muito mais independência e escolher melhor os seus lugares de trabalho. Então eu acho que os turning points, assim, começaram desde esse momento de residência e fellow. Então é o que eu sempre falo, eu acho assim que às vezes a gente quer um caminho mais rápido. Eu não passei na residência de primeira que eu queria, né, eu acho legal trazer isso, porque às vezes a gente começa e fala assim: "Nossa, ela tá ali dando aula né, nos Estados Unidos, na Europa", mas gente, eu sou uma pessoa normal e eu também tive alguns momentos de, assim, falhas também na minha formação. Eu não digo nem tanto assim que é falha, eu acho que tudo é o caminho de Deus, do jeito que tinha que ser, mas, por exemplo, quando eu terminei na faculdade, né, que eu prestei prova de residência, eu prestei nos grandes centros de São Paulo, eu não passei de primeira. E naquele momento ali eu pensei: "Ah, talvez de repente eu posso tentar um caminho alternativo, fazer um lugar, né, que não seja tão bom assim, porque depois no fim eu vou lá", mas eu acho que eu queria muito aqueles lugares, né, que eu pensava, porque eu já gostava um pouco da vida acadêmica. Queria muito um lugar que eu pudesse operar bastante, e eu decidi estudar mais um ano. Então eu tô falando isso com muito cuidado, porque eu sei que cada pessoa às vezes tem uma história de vida, um momento diferente. Às vezes a pessoa tá ali com a família, com um filho pequeno, já quer fazer uma coisa mais rápida para poder conseguir terminar. Não tem certo ou errado, mas aquele momento pra mim, eu achei que valia mais a pena trabalhar um ano e entrar no lugar dos meus sonhos, que foi o que aconteceu, graças a Deus, depois deu certo, e eu passei no Boys, do que talvez se eu tivesse feito em algum outro lugar que não fosse muito o que eu quisesse, e a vida toda eu ficasse pensando nisso. Então eu acho que assim, esse momento de ter perdido, né, foi muito frustrante naquele momento, porque eu realmente queria muito já estar ali, mas eu sabia que a oftalmologia era muito competitivo, né, principalmente nesses grandes lugares, a residência do Boys é uma das mais concorridas. Mas, assim, aquele momento também me amadureceu, e eu acho que quando eu entrei na residência, eu entrei um pouco mais madura e já sabia um pouco mais do que eu queria. Então eu acho que, assim, ter feito a residência no Boys foi o primeiro turning point, assim, na minha carreira, porque me abriu muitas portas. Eu convivi com pessoas brilhantes, né, preceptores.
eu estava um pouco mais perto ali de São Paulo capital, onde estava sempre tendo congresso. Muitos dos orientadores de Sorocaba trabalham também em grandes escolas também, não só no Boys, mas também Unifesp, USP, então faziam todo esse network, esse contato, né? E eu acho que, assim, mesmo também para quem às vezes não conseguiu fazer uma residência que seja tão acadêmica, mas que tem essa vontade depois, dá também para mudar isso no fellow, né? A gente sempre vê pessoas lá no Boys que às vezes elas fizeram residências em algum lugar que falaram assim: olha, eu não tive a oportunidade na minha residência de operar tanto, ou fazer tanto pesquisa, e aí corre atrás depois nesse segundo momento que é o fellow. Então eu sempre falo, cada coisa no seu momento. Então, às vezes também você faz em um lugar e aí fica achando que porque você tá num lugar, você tá fadada, tá daquele jeito. Por exemplo, no lugar que eu tô não tem muita pesquisa, então eu não posso fazer pesquisa, não. Você pode depois, se você realmente gosta de pesquisa, buscar fazer pesquisa depois no fellow. Se não deu certo no fellow, você fez um fellow que também não era tão acadêmico, você pode fazer um research fellow depois, ou você pode fazer por conta, existem vários grupos de estudo. Então, o que eu acho que assim, você tem que pensar o que que você quer para sua vida, porque, né, realmente não tem certo ou errado. E aí, a partir disso, eu acho que no momento de formação, é um momento que eu acho que é um momento muito importante para definir a carreira. Porque grande parte do que eu faço hoje, as condutas que eu faço com meus pacientes, exames que eu peço, o jeito de operar, muita coisa eu aprendi no minha residência e no meu fellow. Então, eu acho que a gente leva muito do que a gente é ensinado ali. Então, eu acho que se você que está escutando ainda não tiver feito residência fellow, tiver a oportunidade de prestar, se for o seu desejo, claro, como eu falo, não tem certo e errado, mas se for o seu desejo fazer no lugar, eu acho que vale totalmente a pena. Porque tem muita gente que pergunta, será que vale a pena? Eu vou ficar, às vezes, 2 anos, né, dependendo se for o fellow ou a residência, 3 anos longe da família. Eu me mudei, né, de Salvador para São Paulo, para Sorocaba. Então, às vezes, muita gente pensava, será que vai valer a pena você sair de casa para fazer isso? Mas eu falo, olha, são 2, 3 anos ali, ou 5, né, se for juntar residência fellow, mas que às vezes definem toda a sua vida, assim, porque realmente te ensinam muito, te deixam mais seguro para operar. A gente sabe que muita gente às vezes não vai fazer, por exemplo, catarata porque fez a formação num lugar que não se sentiu seguro e nunca mais vai fazer aquela cirurgia. Às vezes você muda totalmente isso, porque você vai para um lugar que te incentivou, que te deixou seguro, e vai ser uma cirurgia que você vai fazer o resto da vida, por exemplo. Com Independente de certeza. se for na residência, se for no fellow. Então eu acho que assim, é uma fase de vida que é difícil, porque a gente é jovem ainda, então tem muita coisa ainda para conquistar, a gente é muito ansioso. Mas por outro lado, eu acho que esses anos passam voando e realmente definem para o resto da vida. Porque depois que você começa a vida, vai ser o resto da vida, entre aspas, né? Se a gente não mudar de lugar, não mudar de consultório, de hospital, mais ou menos fazendo a mesma coisa, praticamente no mesmo lugar, praticamente operando os mesmos tipos de patologias. Então, eu acho que esses momentos de formação são muito importantes. Então, para mim, assim, foi o primeiro turning point foi a residência, né, tentando voltar, porque vocês sabem, né, se deixar eu vou falando bastante, mas acho que o primeiro foi a residência ter ido para o Boys, que me abriu porta para continuar no Boys, né. A gente lá no Boys não tem protecionismo, então tive que estudar bastante para o fellow do segmento anterior, mas, assim, eu já estava ali, então eu já sabia que eu queria continuar ali, então eu, estudei bastante e ter a oportunidade de fazer o fellow do segmento anterior foi outro turning point, porque era um fellow combinado, né, de catarata junto com córnea refrativa, uma área que eu gosto muito também. E eu também queria ficar mais segura na cirurgia de catarata, então minha turma foi o primeiro ano do fellow. Então, na época eram só 2, foi super puxado, mas valeu muito a pena. E aí eu acho que o terceiro momento foi o Research Fellow, de ter ido para Cleveland e ter feito o doutorado, que aí foi mais a questão da parte mais acadêmica. Eu penso assim que pra minha vida hoje de atendimento, cirurgia, tudo basicamente que eu faço eu aprendi nesse momento de residência e fellow no Boys. E daí a vida acadêmica mesmo, acho que o que me abriu bastante porta foi o doutorado e o Research Fellow. E a forma como eu também tento juntar as 2 coisas, sabe. Porque elas não estão separadas, a gente tenta levar para prática clínica uma medicina, uma oftalmologia baseada em evidências. Então elas acabam ficando juntas, né, eu vou prescrever o que que eu aprendi na residência, mas que também eu leio nos artigos e vejo que tem evidência, então acaba que é meio que tudo junto. Isso, e puxando essa linha do fellow fora, eu queria, saber como que surgiu essa oportunidade, como que porque a gente sabe que existem alguns processos seletivos para o fellow fora, né, a gente entrevistou a Paula Basso, que o dela foi entrevista, mas também teve a questão do USMLE, né, que ela tinha que entrar num pool como se fosse, enfim, uma prova unificada, um processo unificado, mas existem alguns outros que você pode entrar de outras formas, né? Como que foi
para você aplicar no fellow na Cleveland Clinic e o que te fez buscar esse segundo fellow? Porque, como você falou, a sua formação já era extremamente completa e já te colocaria numa posição competitiva, né? Carol, excelente pergunta. Para o meu caso, particularmente, da parte do Research Fellow, foi por conta do doutorado, e eu já vou chegar a falar sobre isso. Mas antes de falar disso, eu queria falar sobre essa coisa da experiência internacional, porque ela pode acontecer de diversas formas e de diversos modelos. Não é infrequente, às vezes algumas pessoas me perguntam e falam assim: eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa fora, mas eu não vou ter como ficar 2 anos, ou eu não quero fazer um research tão demorado. Antes de eu fazer o Research Fellow, eu tinha feito fellows curtinhos, fellows não, desculpa, observers curtinhos, de acompanhar pessoas. Então, eu acho legal trazer isso também, porque às vezes a gente acha que aquele caminho é bem engessado, que tem que ficar 1 ano, 2 anos, mas às vezes você pode passar 1 a 2 semanas. Óbvio que a experiência, o que você vai fazer lá não vai ser igual, como o que foi para mim Cleveland Clinic, né, que eu trabalhei muitos anos e fiquei fazendo realmente pesquisa, laboratório, foi totalmente diferente a experiência. Mas durante o fellow, eu tinha feito no meu período de férias um estágio de observar o DUA, 2 semanas na Inglaterra, e o Ike Ecomed, 1 semana no Canadá. Eu acho que mesmo se você não faz uma coisa de trabalhar mesmo, né, um clinical fellow ou um research fellow, de você trabalhar fora, só de você ir para um hospital, você ter essa oportunidade de ver o que eles estão fazendo diferente, conversar não só com os staffs, com os residentes que estão ali também, outros fellows, eu acho que é uma coisa que abre muito sua cabeça. E é muito legal, porque por um lado te deixa muito animado para você ver o que que tem de novidade, tecnologia para trazer para sua realidade, seja o hospital que você trabalha, ou se você ainda está na residência, ver coisas diferentes que eles estão fazendo. Mas também te dá uma alegria de saber que a gente não deve nada, pra esses grandes centros que estão fora, sabe. E é muito legal você ver isso, assim, você vê, tipo, o Ike, que é um grande cirurgião, operando com o mesmo aparelho que você opera. Tipo assim, para fazer, a cirurgia de catarata, usando os instrumentos, os devices, tipo, tudo que a gente tem acesso também aqui no Brasil, sabe. E daí depois quando eu fui pra Cleveland Clinic a mesma coisa, o laser refrativo é o mesmo que a gente tem acesso. Então a gente vê que, assim, o mundo, graças a Deus, está globalizado, as coisas que estão acontecendo lá fora, a gente também tem acesso aqui no Brasil, e os nossos pacientes não ficam atrás em nada, a gente não deve nada, porque a gente realmente consegue trazer isso. Então isso também é bom, para a gente poder trazer essa realidade. E outra coisa que eu acho muito legal também é que, assim, muitas das oportunidades a gente pode conseguir fazendo contato e pedindo para as pessoas, porque antes, né, enquanto eu ainda estava no fellow de segmento anterior lá no Boys, eu sempre tive uma vontade de fazer alguma coisa mais duradouro fora, porque essas experiências de passar 1 a 2 semanas foram incríveis, mas eu ficava sempre com aquela vontade de quero mais, queria um dia trabalhar aqui fora. Sabe aquela coisa assim que é uma vontade que você nem sabe que você tem, tá ali guardada, mas eu que sou um pouco religiosa, eu falo assim, parece que Deus não dá uma vontade para você se não for para realizar. Era uma coisa que estava guardada no coração e eu já tinha conversado com algumas pessoas que tinham ido e muita gente tinha falado assim: "Olha, é muito difícil conseguir. Você tem que ter um contato, você tem que tentar isso 3 anos de antecedência". E eu pensava assim: "Nossa, não, tô velha, não vou fazer mais isso, porque, né, vou terminar o fellow, vou começar a trabalhar, não vai dar para agora eu começar a procurar". E depois, né, de eu ter ido, eu conheci tanta gente fora que, assim, eu já consegui ajudar várias outras pessoas, não só amigos, mas pessoas que eu não conhecia, mas que vieram falar comigo, tipo, em congresso, em Instagram, a conseguir vaga nos Estados Unidos, no Canadá, porque você sabe que às vezes você sabe de uma posição que estão precisando e às vezes as pessoas não estão conectadas, sabe? O hospital tá procurando alguém, a pessoa aqui no Brasil tá procurando ir e ninguém não dá aquele match. Então você sabendo que tem alguém procurando, você apresenta e aí sim, a pessoa vai fazer o mérito dela, vai mandar, vai fazer prova ou vai mandar carta de recomendação, currículo, ela vai atrás, mas às vezes ela nem sabe que essa oportunidade existe. Então depois que eu fui para Cleveland, eu vi que é um mundo muito maior de oportunidades que existe. Então assim, para a pessoa que está escutando e às vezes ela não sabe nem para onde é que vai, porque eu não sabia. O que eu recomendo é, hoje em dia tem muitos canais que vocês podem se conectar. Um deles é aqui com as meninas mesmo. A própria Carol, a Clara, comigo também podem me mandar mensagem, porque às vezes a gente sabe de algumas posições de lugares que tem aberto para poder fazer pesquisa. Eu acho que tem muito Instagram já de comunidade jovem, não só SBO jovem. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um de Young MD Connect, Real World Ophthalmology. E eles às vezes postam, sabe, a oportunidade de fazer pesquisa fora, de fazer conexões. Então, assim, eu acho que se você vai atrás,
Tem até uma amiga minha, não vou falar o nome dela porque eu não perguntei se eu poderia falar, mas que ela me escreveu no Instagram e falou assim: "Ah, eu vi que você tá em Cleveland, queria saber como é que faz pra ir". A gente se falou no telefone, daí a gente se conheceu no congresso, eu apresentei ela umas pessoas, ela conseguiu um lugar, depois esse lugar não deu certo, e ela conseguiu outro lugar também que eu também ajudei a meio que conectar e, óbvio, tudo o mérito dela ter ido atrás. Mas, assim, às vezes uma pessoa ali conecta pra outra, a gente nunca sabe onde isso vai dar. Então eu acho que para quem quer muito fazer alguma coisa fora, eu acho que o caminho é esse. É meio que procurar alguém que tá fora para mandar mensagem. E às vezes você pode dar azar da pessoa te falar, "Ah, vai ser muito difícil". Mas tenta uma segunda pessoa até chegar alguém que vai meio que abraçar seu caso e falar: "Espera aí, você tá querendo ir? Vamos ver onde é que dá para conseguir alguma oportunidade". E nos próprios sites das universidades tem processo seletivo. Então, para quem quer fazer, por exemplo, um clinical fellow, eu sei que no Canadá tem um processo seletivo. Tem algumas pessoas que eu conheço que estão aplicando esse ano, então você faz como mais ou menos a Carol falou, você faz as provas, ou tem lugar que não é nem prova, você manda um vídeo cirúrgico, por exemplo, lá, no Fellow lá em Toronto, eu sei que tanto a parte de córnea, como a parte de segmento anterior, de glaucoma junto, tem uma coisa que você manda vídeo cirúrgico, seu editado, manda um personal statement falando por que que você quer ir para lá, você manda a carta de recomendação, tem entrevista, então assim, tem diversos processos seletivos. Se eu não me engano, vocês podem me corrigir que vocês vão saber melhor que eu. Na Retina também, tem uma ex-residente do Boys que foi. Que eu acho que também foi assim, de entrevista, de você mandar. Então, tem muitos caminhos, né? E você vai justamente conectando e não esquecer que as pessoas que estão lá, elas falaram com pessoas que foram antes delas, e isso é realmente um círculo virtuoso, né? Essa ex-residente do boss que está lá, inclusive, Uhum. eu estava enfim, num lugar, e até uma amiga da Clara veio falar comigo para perguntar sobre fellow de retina cirúrgico, daí eu falei que essa ex-residente do boss estava lá, já botei elas em contato, tipo, é assim que as coisas acontecem, né? A gente tem que se comunicar, assim, todas as oportunidades que você foi falando, eu fui relembrando, assim, tudo que eu consegui, assim, grande parte foi falando que eu tinha interesse. Você não tem que ter vergonha de falar, ah, eu sonho com isso, eu tenho vontade de ir pra lá, porque isso é uma coisa nobre, né? Você querer avançar e tudo mais. E como é que foi, Lícia, se adaptar lá fora? Porque, assim, é Uhum. totalmente diferente, outra cultura, outro foco de ensino e pesquisa. Como foi a sua adaptação? Então, vou falar agora dessa parte da adaptação e aproveitar e falar a pergunta que eu não respondi, né? Que eu comecei falando tudo isso e não falei de Cleveland especificamente. E foi realmente pedindo, porque eu queria muito fazer um doutorado, eu terminei a formação, né, do Fellow, eu falei, pronto, agora vamos começar a trabalhar, mas eu sentia que faltava alguma coisa ainda. Eu gostava muito da parte acadêmica, eu queria fazer um doutorado. Então a história toda começou pelo doutorado mesmo, eu fui atrás de várias pessoas, na USP, na Unifesp, e uma dessas pessoas foi o Dr. Marconi Santiago, e eu fui atrás dele no curso mesmo. Eu tinha feito o curso Refletiva Rio, que hoje eu até ajudo a organizar, é um curso incrível, né? Já aproveitando para fazer uma propaganda também. Mas assim, eu fui atrás dele no curso e falei: olha, eu queria muito fazer um doutorado. Tinha tido um aluno dele, que é o Dr. Pedro Bertino, que tinha sido o preceptor lá no Boys, que era aluno dele na época, e falou: ah, vou te apresentar o Marconi, vou falar sobre você. Aí na época tinha um concurso de foto criativa, que eu tinha colocado a imagem dentro de um óculos, lá do banner da propaganda, então meio que ele já sabia que eu existia, porque já tinha muita gente falando: "Ah, essa imagem tá legal". Então, assim, eu falei com ele e mesmo eu tendo falado com ele que eu tinha o interesse de fazer pesquisa, também não foi uma coisa imediata. Ele meio que falou: "Ah, tá bom, vamos ver". Tem muita gente que também procura, né, para poder fazer pesquisa com todos esses orientadores de doutorado. Só que acabou que um tempo depois, enquanto ele estava vendo se realmente ia dar certo fazer pesquisa, e eu estava falando com ele, estava até falando com o Dr. Max D'Amico também da retina, que também é um grande mentor, tinha feito pesquisa com ele na época da faculdade. Daí apareceu a oportunidade para Cleveland, e foi uma coisa muito assim, de estar no momento certo, no lugar certo. Por isso que eu quis falar um pouquinho antes de todas essas coisas de você procurar, porque parece que foi uma coisa meio que às vezes cai no seu colo, mas na verdade não é que caiu no seu colo do nada, é que você já foi tão atrás de tanta gente para pedir, que várias pessoas já vão, tipo, lembrando e querendo te indicar, sabe, quando aparece uma oportunidade. E realmente na época no laboratório do Dr. Wilson tinha aparecido um grant extra para pesquisa. O Gui Hilgert, irmão da Carol, ele já ia para o laboratório, né, só que ele estava terminando o R3 ainda, então ele não conseguia antecipar. E o Dr. Wilson precisava de alguém para ir, tipo, em setembro. E aí ele perguntou para o Gui, o Gui falou: "Ah, eu só consigo em março quando eu terminar a residência". Ele falou: "Não tem problema, vamos então arrumar outra pessoa". E aí o Dr. Wilson ele já teve, tipo, 15 fellows brasileiros.
Então ele mandou e-mail para todos os fellows, e um deles foi o Marconi. E aí, assim, eu estava na Braskers, estava apresentando nossa sessão, encontrei ele lá, ele falou: "Olha, tem essa oportunidade para Cleveland, se você quiser fazer o doutorado, você pode fazer combinado. Se você não quiser, tudo bem, você pode fazer sua pesquisa no Brasil, mas é uma super oportunidade. Se você quiser, você se muda daqui a 3 meses, mas pensa com calma e me dá a resposta em 48 horas." E eu falo para ele, foi assim, uma coisa, uma virada, né, na minha vida, porque em 48 horas tudo mudou, já tinha, enfim, compromissos agendados, cirurgias agendadas, e eu falei: "Nossa, daí daqui a 3 meses eu tô morando nos Estados Unidos". Então, foi uma coisa bem diferente, bem atípica por causa desse grant que apareceu. Mas assim, eu realmente abracei a oportunidade, eu falei: "Bora". Sempre quis ir, achava que eu estava velha para ainda ficar 2 anos. Mal sabia eu que lá na frente eu ia acabar ficando 4, de tanto que eu gostei. E aí o doutor Wilson chamou para ficar um terceiro ano, eu aceitei. E assim, no começo, claro, essa pergunta que você fez é muito importante, porque eu tinha esse pensamento de: "Não vou dar conta", de imposto síndrome, de: "O que que eu tô fazendo aqui?", de sabe, assim, "Será que eu vou ser capaz de trabalhar em outro idioma?". Então eu acho legal também trazer isso, porque às vezes a pessoa fala assim: "Ah, ela tá ali, ela fala inglês já, então ela deve falar inglês desde criança". Não, eu não aprendi criança pequena, eu não tenho inglês, hoje eu me comunico super bem, graças a Deus, mas eu tenho muito sotaque ainda, e ainda erro a pronúncia de algumas palavras, assim, porque de vez em quando vem uma palavra totalmente aleatória que a gente lê de um jeito e pronuncia do outro. Então eu acho que é um aprendizado, e eu acho que, assim, você tem que ir na cara e na coragem e se capacitando ali no caminho. É o famoso assim: "Ai, se der medo, vai com medo mesmo", sabe. Então foi meio que isso, eu tive sorte de no caminho, encontrar muitas pessoas que me ajudaram. No laboratório, quando eu cheguei, estava o Rodrigo, que foi meu fellow mais, que, pegou na minha mão, me ensinou bastante coisa. Tinha um indiano que era PhD no lab também, que ele já tinha uma noção de coisa de pesquisa, então também me ajudou, e aí a gente vai estudando, vai fazendo. O idioma também você vai se expondo, eu acho que também você precisa tentar. Muita gente às vezes se isola, quer andar só com brasileiro. Eu tinha vários amigos brasileiros maravilhosos, mas eu tentava fazer amizade com pessoas de outros países para, né, tentar falar inglês. Eu ficava com a TV ligada, eu chegava em casa, ligava a TV para aquilo entrar por osmose, tentava, mudei o telefone para inglês, tentava ler em inglês, ouvir, podcast em inglês, e eu faço isso até hoje com outros idiomas também. Eu acho que ver filme com legenda em inglês, e eu tento fazer isso com espanhol, com outras coisas, às vezes acaba entrando. Então você tem que pegar, às vezes, coisas que você gosta, porque às vezes é difícil você querer estudar uma coisa que você já acha meio que chato, no idioma que você não domina. Então, às vezes, você lê até coisas que você gosta, tipo, você quer saber o que que aconteceu no, sei lá, com alguma banda que você gosta, no final da novela, no seu time favorito de futebol, seja o que for, tenta ler aquilo ali em inglês, escutar as coisas em inglês, porque daí vai entrando e vai melhorando. Então, assim, eu acho que essa Gente, adaptação Lícia. acaba. Não, juro, você é realmente um poço infinito de dicas. Eu tô achando o máximo, várias dicas valiosas. Eu acho que você tocou num ponto super importante, que é essa questão do inglês. Eu tenho certeza que é realmente uma insegurança para muita gente, não só para fazer fellow fora, mas até em congresso, para falar com esses grandes nomes, tem medo de errar a pronúncia de alguma coisa. Acho que a gente tem que lembrar também que, tipo, o inglês nunca vai ser, né, nossa primeira língua, a menos que isso seja de fato uma exceção. E o principal intuito de você saber o inglês é você conseguir se comunicar, e a comunicação é se a mensagem chega. Então a gente tem que partir por aí, óbvio que a gente sempre vai querer falar cada vez mais, com menos sotaque, para ser algo mais fluido, para você ser mais você falando, mas Uhum. realmente acho que a gente também subestima. Pô, aqui no Brasil a gente aprende, mesmo que não seja em escola, aula particular, etc., mas em escola a gente tem um contato com a língua há muito tempo, então é muito difícil uma pessoa não conseguir se comunicar em inglês. E, e você, eu sei que fala super bem, fluente espanhol, mas eu lembro de você falando que fazia aula mesmo enquanto estava lá nos Estados Unidos e tudo mais. E eu vejo o quanto isso abriu portas para você, né? Eu vejo você dando aula em congressos latino-americanos, falando em espanhol. Então, a gente tem que lembrar também que esse esforço aí da língua é algo que no fim do dia vale a pena, porque te abre portas, vira um diferencial, né? E puxando aqui um, um outro tópico, você citou, né, o Dr. Marconi, você citou o Dr. Wilson. Você considera que eles foram seus maiores mentores? E dos dois especificamente, ou de algum outro que você queira citar, o que que você acha que aprendeu com eles de mais valioso? Porque você teve uma convivência intensa com os dois, né?
e são grandes nomes. O que que você... Quais são as principais coisas que te chamaram mais atenção? Você trouxe um ponto, Carol, que é bem assim, essa coisa da diquinha, né? O pessoal fala, você gosta de dar dicas, eu gosto de receber dicas também. Eu acho que isso dos mentores é muito importante na nossa formação e a gente tentar realmente aprender com eles, não só a parte científica, né, acadêmica, as dicas cirúrgicas de paciente, tudo, mas também dicas da vida mesmo, assim. Você pegar pessoas que você se inspira, pessoas que você pensa assim, nossa, eu queria, se eu for meio que assim, parecido, eu vou estar feliz, pessoas éticas e meio que seguir isso, sabe. Então, assim, eu tive grandes mentores, né, quando eu comecei na residência, não posso deixar de citar a doutora Adriana, que ela era minha chefe da residência, durante o fellow também, e hoje eu trabalho com ela, virou uma grande amiga. Eu vi ela sendo muito ética, muito humana também com os pacientes, sabe. E também a questão de ser uma presença feminina, de estar ali na frente, de fazer a parte acadêmica, era uma coisa que me inspirava bastante. E aí, junto com ela, tinha o Nicolas e o doutor Fernando Cresta e o Nicolas Pereira, porque eles eram chefes lá durante o fellow clínico do Boys. E aí, junto, o doutor Max D'Amico também, que me abriu muitas portas para a parte da pesquisa, e como você já comentou, o doutor Marconi e o doutor Wilson. E eles são, assim, pessoas que, embora todos tenham uma presença acadêmica muito forte, mas, assim, de vida, cada um às vezes está em uma realidade diferente. São cidades diferentes, às vezes até países diferentes, como o doutor Wilson mesmo. Então, você aprende um pouco a ver até como a pessoa ali atende, como que ela faz, assim, para organizar a vida dela, a carreira, atender os pacientes. Então eu acho que isso é legal, assim, você ter mentores para te dar algumas dicas quando você pode estar um pouco perdido, do tipo: "O que que eu faço?", né, e não tem caminho certo. Então, até mesmo para decidir, assim: "Será que eu volto para o Brasil? Será que eu continuo nos Estados Unidos?", assim, até mesmo para na hora de aceitar o convite, né. Quando o Marconi me fez o convite, eu liguei para o Max, liguei para a doutora Adriana e falei: "Olha, eu recebi esse convite, o que que vocês acham? Eu devo ir?". Então é legal, porque, assim, por mais que ninguém possa te dizer de fato o que que você tem que fazer, mas às vezes você escutar dicas das pessoas ou tirar algumas inseguranças. Eu lembro que eu perguntei para o doutor Fernando Cresta: "Como que você fez para depois voltar a operar?", sabe, porque vai, às vezes, se não for um fellow clínico, se for um fellow de pesquisa, às vezes você fica um tempo sem fazer uma cirurgia e para voltar depois de novo, que foi o que aconteceu comigo, que eu fiquei muito tempo, mais pra frente a gente pode falar sobre isso. Então, às vezes, até mesmo as pessoas te falarem: "Nossa, eu adorei ter feito, foi um momento importante da minha carreira e da minha fase de vida, e valeu a pena eu ter ido". Então, era meio que engraçado, assim, parece até um pouco, hoje, né, olhando pra Alicia de 6 anos atrás, porque eu fiquei quase 4 e voltei tem 2. Parece até um pouco imaturo essa pergunta, mas, assim, a pergunta que eu mais queria ouvir das pessoas era assim: "Você era feliz? Você gostou de ter ido? Tipo assim, valeu a pena?". Porque eu tinha muito medo de repente ir, não gostar e me arrepender, mas, assim, a gente só vai saber tentando, e cada pessoa vai ter o seu caminho, assim, pra poder ir. Então eu acho que é isso, assim. E sobre isso que você falou do idioma, eu acho que também é muito isso. Nossa, a gente vê americanos, geralmente eles só falam inglês mesmo. Eles vêm para o Brasil, às vezes eles não sabem falar nada de português e a gente meio que tem que falar a língua deles. Tudo bem, o inglês é universal, a gente fala. Então, assim, eu acho que as pessoas veem que a gente já está se esforçando, falando em outro idioma, e a gente precisa não ter essa. Isso, eu acho que é uma coisa muito, tá mais com a gente do que fora o julgamento, sabe. Eu vejo nos congressos internacionais, os que não tem tanto americano, tem gente falando italiano, francês, o pessoal da América Latina também, né, não só a gente, mas argentino, todo mundo tem um sotaque de algum lugar. E tá ali, o importante é se comunicar. E que bom quando você tem a possibilidade de ter um inglês que você se comunica, porque imagina, você pode chegar para as pessoas nos congressos e perguntar para elas as coisas direto, sabe? E às vezes a gente acha que aquela pessoa que é muito famosa vai ser estrela, e às vezes a pessoa é de boa, e você vira para ela e fala assim: "Olha, eu tô com um caso assim, o que que você acha?". E a pessoa te dá dica, e você pode perguntar, porque você sabe o idioma. Então te abre muitas portas para conversar com as pessoas. Então eu acho que é um investimento que vale a pena, assim. E fora que Isso para quem gosta de viajar é muito bom também, te abre as portas para você vai para qualquer lugar, se você tem o inglês, você só vai. Isso É, e muitas vezes a gente vê esses internacionais perdidos nos congressos aqui no Brasil, né, porque acho que as pessoas ficam tão inibidas, assim, que eles ficam perdidos, eles adoram quando alguém vai conversar com eles, porque Uhum. realmente é uma oportunidade de interação e de fazer o tempo valer, né, mesmo que E seja eles vão pouco. ser super gratos, às vezes, é bem isso, né. Eu lembro de alguns internacionais de quando eu era residente ou fellow, que hoje eles me encontram e falam: "Nossa, porque daquela vez que eu estava lá no Brasil, você me ajudou tanto, que eu estava perdido", eles ficam super gratos, às vezes você tá ali com medo
né, de falar, de fazer, e às vezes você nem sabe o tanto que você está ajudando a pessoa ali. E o quanto que você pode, né, fazer um contato. E isso que eu acho que tem que ser genuíno também, sabe? Eu vejo assim, nos Estados Unidos o pessoal é muito dessa questão do networking, porque o processo seletivo deles para residência e para o fellow envolve muito a entrevista, a carta de recomendação, personal statement, e não é tanta prova como é no Brasil, que a prova é tipo 90%. E às vezes a entrevista é 10%, não muda muito a classificação ali de quem já tá nos primeiros lugares. Nos Estados Unidos é mais. Então, às vezes eu vejo um pessoal sendo muito forçado, sabe? Do tipo assim, ah, aquela pessoa ali é o chefe do programa, eu tenho que ir ali falar. Então, eu acho que tudo que é forçado, às vezes também não dá certo. Eu acho que o mais legal é que, por exemplo, a gente que gosta de bater papo. A maior parte dos networks que eu faço tipo, é mais genuíno, sabe? É porque eu gosto de bater papo. Eu tô batendo papo, às vezes a pessoa é bam, bam, bam do oftalmo, mas se ela também não fosse, fosse uma pessoa de outra área, eu estaria ali batendo papo também igual, pra saber como que ela tá, o que é que ela gosta de fazer e conversar sobre as coisas. Que E eu ela tá acho que tem achando que do ser um pouco Brasil? genuíno isso. É, total. É, eu gosto de bater papo, mas quando tem alguém muito importante, eu fico nervosa, não consigo ser tão natural. Mas eu já, aproveitando aqui que tá todo mundo dando dica, eu recebi uma dica até da Daniela Ferrara, que é a minha grande musa, Amiga que, maravilhosa. né, e ela falou assim, para eu ter sempre em mente o que eu gostaria de falar com tal pessoa, principalmente em inglês. Assim, para 30 segundos, para falar catchphrase, sabe? E você saber se apresentar, falar de onde você vem e para onde você quer ir e por que aquela pessoa tem que lembrar de você. Eu lembro que eu fui até para um evento, eu escrevi um textinho assim no Notas do meu celular, aí eu meio que decorei. Aí fui falar com essa pessoa que eu queria muito falar. Aí eu cheguei, quando eu consegui falar tudo que eu queria falar, aí ele foi super receptivo, aí eu. Tá, agora eu consigo bater papo. Pra quebrar o gelo, né? Aham, e pelo É menos tá, muito fiz bom mesmo ter esse. aqui ali. Não, E essa dica é incrível. Eles têm até isso, assim, meio que treinamento disso, né? Tem uma coisa assim nos Estados Unidos que eles fazem as coisas meio que mais, vamos, digamos assim, Intencionais. profissionalizando coisas que pra gente pode ser. Eles fazem realmente isso. Como que você se apresenta? Como que você vai atrás do que você ainda tem que mais fazer? em inglês, que não é tão natural, que eu acho que se eu aqui vendo alguém que eu admiro brasileiro já flui mais, mas no Uhum. segundo idioma não vai fluir tão bem. E Isso eu de queria. escrever, desculpa. Não, pode falar, Não, depois eu isso de pergunto. escrever é muito bom, sabe? Claro, é uma coisa que eu falo até pro pessoal que às vezes vai prestar prova no Boys. E eles perguntam assim: ah, qual dica que você dá pra prova de fellow? Eu falo: olha, eu acho que escrever sobre os temas é uma coisa que ajuda muito. Porque às vezes vem, por exemplo, seja na prova do Boys ou de outro lugar, uma questão aberta, fale sobre, sei lá, ceratite infecciosa, fale sobre herpes, fale sobre alergia ocular. Tô falando a parte da minha área, né? Mas de vocês, talvez. Fale sobre tratamento de DMRI, diagnóstico e tratamento. Às vezes você estudou tanto ali, você tem tanto conhecimento que você não vai conseguir desenrolar ali numa resposta. E às vezes você passa 200 anos fazendo o diagnóstico e não chegou no tratamento. Então você organizar as coisas é muito importante. Então, assim, no meu estudo pro Fellow, eu fazia tipo brainstorm, assim, do tipo, o que é que não pode faltar? A pessoa me perguntou de DMRI, o que é que não pode faltar? Eu não posso esquecer de falar desse tratamento. Não posso esquecer de falar desse diagnóstico, é a mesma coisa. Alergia ocular, não posso esquecer de falar isso, não posso esquecer de falar isso. Então isso é legal e às vezes também para apresentação de aula. Depois que Eu você fiz isso treinou, para minha entrevista de fellow, entre- coisas do meu currículo que eu não podia deixar passar batido. Eu lembro que meu isso. chefe deu certo, né? O meu chefe, sei lá, perguntou X, eu respondi X, mas aí passei por os meus observers que eu fiz, blá, 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 dei a volta ao mundo, mas falei. Exato, tipo, vou achar algum lugar para encaixar isso. E até Ah, mesmo para apresentação de aula. Às vezes você treinou toda a sua aula, mas, sei lá, vão te perguntar coisas. E às vezes você tem já algumas coisas assim, olha, quando tipo, vierem me perguntar, não sei o que vão perguntar. Eles provavelmente podem perguntar isso, e seja até meio que mentalmente planejado, do tipo, ah, se me perguntarem isso, eu posso falar isso. E isso que você falou é excelente, né? Principalmente para quem é mais tímido, não é tão extrovertido, ou realmente com um idioma que às vezes você não está sentindo seguro. Você sabe, olha, o que eu preciso falar com a pessoa é isso. No começo pode parecer um pouco, né, acelerado, como você falou, mas com o passar do tempo vai ficar cada vez mais natural, assim. Você, nem que seja mental, se você não escrever, mas que seja mental, assim. Você pensar, olha, eu preciso falar isso. É meio que
além de lembrar, ainda tem a questão do, sei lá, da lei da atração, do poder da mente, de tipo, vai chegar no ponto que eu vou conseguir falar isso com a pessoa, ou falar isso na Uhum. entrevista, como você disse, né? Isso. E eu queria voltar a um ponto que você falou agora há pouco, de como foi essa volta para o Brasil depois de tanto tempo operando, sem operar, no caso. Que eu vejo que essa é uma questão que muita gente tem. Eu mesma, quando entrei no Research Fellow, que eu tô fazendo agora, eu fiquei com medo de perder mão e tudo mais. Assim, no final as coisas mudaram, mas como é que foi voltar para o centro cirúrgico? Essa também é uma pergunta excelente, sabe, Clara? E assim, eu gosto muito de trazer pontos e dores que são, tipo, comuns para as pessoas, porque é o que eu falo, assim, quando às vezes eu via alguém ali na frente, às vezes eu já achava assim, ah, essa pessoa já fez tudo, já sabe tudo. Tipo, a gente tende a querer, né, sei lá, botar aquela pessoa num patamar mais alto do que ela tá ali e achar que a gente não é capaz ou de que a gente não chega lá. E eu gosto exatamente de fazer o contrário, assim. Até mesmo depois, ah, agora eu já faço isso, mas, gente, no começo eu era assim. Porque, né, ninguém nasce pronto, assim. Outro dia eu vi até um Reels, um meme, sei lá, mostrando a Taylor Swift, não sei nem como é que a gente tá trazendo ela aqui pro podcast, mas enfim, era mostrando o primeiro show dela lá apresentando, e daí o show dela hoje em dia. Tipo assim, óbvio que ela é super talentosa, já tinha um talento dela, mas assim, você vê a presença de palco, você vê o quanto que a pessoa evoluiu depois. Então, às vezes, a gente vai assistir alguém operando, que já é muito bom, e não que a pessoa não tenha uma mão abençoada, ou não tenha nascido com talento, mas às vezes aquela pessoa já fez ali um número, às vezes já fez, sei lá, 14 mil cataratas. Então você ali tá começando e você já quer estar naquele mesmo nível. É uma coisa que, por melhor que seja a sua mão cirúrgica, ela não vai ser igual daquela pessoa que já tem 10 anos operando, 14 mil cataratas, seja lá qual for o número. Então a gente tem que saber que é uma coisa que a gente precisa, óbvio, desde o começo se dedicar, mas que vai vir, vai melhorar com o tempo também, sabe? Agora, o que a gente precisa fazer é tentar planejar como que a gente vai fazer para melhorar esse volume cirúrgico, né? Então, acho que são vários pontos, assim, falando desde o começo, de aprender, e depois eu falo de como que foi a volta. Então, no começo de aprender, como eu falei, eu acho que você fazer um lugar que vai te ajudar a ter volume cirúrgico com qualidade, né? Porque não é só ter o volume, é ter o preceptor te ensinando, é essencial. Então, por isso que eu acho que é importante, às vezes, pensar onde você vai fazer sua residência, onde você vai fazer seu fellow, que foi a primeira pergunta de hoje, que foi o turning point. Depois, quando você está ali, eu acho que é muito importante você se preparar. Eu auxilio, né, oriento muito residente e fellow, e graças a Deus os de hoje em dia, assim, eu não tenho o que reclamar, eles são ótimos, mas durante a formação já teve gente de vir para uma cirurgia sem saber os passos cirúrgicos, assim, isso é inadmissível. A gente tem que pensar que não é só a gente, é um olho ali de uma pessoa que precisa enxergar, ou que seja qual for o objetivo, às vezes é visão, às vezes é restaurar uma anatomia de alguma coisa, enfim, melhorar a pressão, que seja, a gente precisa estudar a cirurgia antes. E eu acho que hoje, com o tanto de tecnologia que a gente está numa zona de conforto muito maior do que de antigamente. Por quê? Primeiro, a tecnologia. Então, você pode assistir 1 milhão de vídeos no YouTube e outros canais, né? Muita aula, muito curso online, muita coisa que a gente tem acesso hoje em dia. Você pode estar ali vendo, né? Muito livro de técnica cirúrgica. Então, eu acho importante, tipo, assistir bastante coisa. Tentar acompanhar, se der para acompanhar algum preceptor, alguma pessoa ali por fora. Às vezes você fala assim, ah, eu já vi essa cirurgia, gente. Cada cirurgia você aprende um negócio diferente porque cada olho é de um jeito. Então, às vezes acontece uma coisa diferente e a pessoa se sai daquela situação de um jeito, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer assim. Então, o máximo que você conseguir acompanhar, principalmente quem está indo na residência no fellow, às vezes está atuando no centro cirúrgico, senta ali, né? Assiste na TV, no carona, tenta assistir, tentar aprender com as pessoas que estão ali operando há mais tempo. Outro dia eu vi o Vitor Simoncelli falando que ele gostava de fazer tipo um mapa mental da cirurgia. É uma coisa que eu gosto de fazer também, que eu acho que não só para tentar atrair coisas boas, mas para planejar mesmo as etapas. Às vezes você tem um caso que tem uma corectopia e você pensa assim, olha, eu tenho que desfazer aqui. Às vezes tem uma sinéquia, né? Tem que fazer uma sinequiálise por aqui, vou entrar com o instrumento ali. Você pensar, e aí, ah, se tiver desinserido, então eu posso colocar um anel aqui. Tipo assim, pensar em cada etapa, o que é que você vai ter que fazer, né? Se planejar, ter os instrumentais, pensar tudo isso. Isso quando você tá, tipo, aprendendo a cirurgia. Então, acho que essas são as coisas bem importantes, né? E quando você tá ali no momento cirúrgico, é você se dedicar mesmo, né? Vai desde a preparação, que é esse estudo todo. Realmente, eu no meu, na minha véspera de cirurgia, eu mudo minha rotina mesmo. Eu não vou sair para beber. Eu sei que é importante, que é o olho de uma pessoa. Então, você mudar a sua vida, não operar cansado, né? Sabe que vai operar no dia seguinte, então dorme cedo.
se preparar, tá com a cabeça boa, né. Então cada pessoa vai dar uma dica. Tem gente que fala que gosta de jogar videogame pra deixar a destreza manual melhor. Eu não tenho essa prática, mas cada enfim, encontra teu ritual. Tem gente que vai fazer ioga, cada um vai fazer o que for. Eu costumo rezar, né, entregar ao Espírito Santo, cada um na sua religião. Então, assim, faz a sua preparação para você estar bem fisicamente e mentalmente. E quando tá ali operando, se você estiver na formação, tenta escutar o que seu orientador tá falando, pegar as dicas todas. E quando você tá já na vida mesmo, sem outra pessoa ali para te ensinar, você tá ali 100%. Focar para poder tentar dar o seu melhor ali naquele momento. E para mim, foi muito, assim, desafiador essa volta, porque no período que eu fiquei na Cleveland Clinic, né, eu estava fazendo um Research Fellow. Então lá nos Estados Unidos, para você poder fazer uma cirurgia em paciente, você precisa fazer todo o processo de novo de revalidação do diploma, o CFMG Certified, né. Então tem que fazer o USMLE, tem que fazer 3 provas, que são caras, demandam um estudo, e aí é um Clinical Fellow, é um caminho diferente. Diferente do Canadá e de alguns lugares na Europa, como na Inglaterra, que você pode fazer um clinical fellow e operar. Então, para quem também está com medo, dessa mão cirúrgica, eu até recomendo tentar fazer no Canadá, na Inglaterra, para não ter isso. No meu caso, o objetivo não era esse, era fazer realmente pesquisa, era fazer pesquisa do doutorado. Eu fazia algumas cirurgias nos coelhos, então, assim, tiveram algumas cirurgias que eu não parei totalmente. Né? Eu fazia PRK, LASIK, Dexametorrex, PTK, então a parte do laser ali eu continuei fazendo. Na verdade, eu fiz até mais do que o que eu tinha feito durante o fellow, porque eu fiz muitos, né? Muitos coelhos, porque foram muito tempo de pesquisa. Mas eu fiquei quase 4 anos sem fazer faco, porque eu tinha parado um pouco antes de ir, né, para não deixar pós-operatório, depois na volta também não cheguei, não já tinha paciente esperando por mim. E aí para mim a faco foi bem desafiadora. E o que eu acho que me ajudou foi exatamente isso, eu tive que fazer de volta tudo que eu fiz quando eu estava aprendendo. Então voltar a assistir vídeo, voltar a acompanhar as pessoas, voltar a estudar, tá ali de novo. Quando tinha oportunidade, às vezes em congresso, de fazer simulador, eu fazia, que daí foi uma coisa que foi um game changer da época que eu fiz Residência Fellow para agora. Porque quando eu fiz, não tinha onde treinar cápsula Rex, não tinha onde treinar, né, quebrar. Então eu fiz esses simuladores, e aí tem vários, eu não tenho interesse comercial, mas eu tenho vários amigos que são oftalmos que ajudaram a desenvolver, então tem a iChamber do laser da Bruna, Orbital da Tawane, que tá até também em Harvard fazendo, levando o nome do Brasil, fazendo várias trabalhos também com esse simulador. Tem o Percods, né, o Fazop do Ramon, que também é oftalmo, junto com a esposa dele, a Jussara, também estão divulgando isso. Então, assim, a gente tem hoje vários simuladores, tem alguns que não são brasileiros, tem o Bionic, mas os brasileiros, né, as pessoas estão perto da gente, dá para mandar uma mensagem, comprar os kits e, como eu falei, eu não tenho interesse comercial, mas eu acho que hoje ajuda muito. Então eu cheguei a fazer alguns wet labs antes, né, e em congresso tem, às vezes você não precisa, você pode pagar para fazer, né, wet labs pagos, mas até mesmo nos estandes tem wet lab de graça para você conhecer um novo aparelho de faco da empresa X, da empresa Y. Então eu ficava tentando fazer, eu falava assim, nossa, eu ainda consigo fazer uma Rex, eu ainda consigo fazer as coisas. Então eu via que ainda estava ali minha mão, não tinha perdido tudo. Eu acho que principalmente porque eu tinha feito um fellow de catarata. Então eu tinha feito um volume, bom e tinha ajudado também em muitos casos de residente, fellow, entrado em casos que precisava fazer alguma resolver alguma complicação, por exemplo, teve um RCP, tem que manejar ou precisa fixar, então acho que isso me deu um pouquinho mais de segurança também. Talvez se eu não tivesse feito o fellow, eu tivesse ficado um pouco mais insegura para voltar. E aí o processo da volta foi esse, eu não cheguei na doida e falei: "Vou operar". Eu chamei alguns amigos que eram muito bons, que eu tinha muita intimidade, liberdade, assim, de operar junto, falei: "Entra comigo, eu quero fazer como se fosse na residência, eu vou fazer a Rex, eu não vou fraturar, você fratura e me dá de volta um pedacinho para eu comer", aí eu fui sentindo de novo o pedal, e os primeiros casos eu marcava sempre com alguém do lado, sabe, eu não marcava sem ninguém, não marcava caso complicado, eu realmente fiz o processo como se eu estivesse no na residência, no R2 não vai operar o caso difícil, vai ser o fellow. Se era Sim, muito difícil, eu não me aventurava, eu falava: "Não, tem 4 anos que eu tô parada". Acho que a gente também precisa ter humildade, sabe, a catarata ensina isso. Quando a gente se é, acha muito, a gente complica, então tem que ter humildade, falar: "Olha, não, vamos lá, pequenos passos, vamos voltar e aos pouquinhos". E aí foi isso, hoje em dia, graças a Deus, eu já opero sozinha, mas até hoje em dia, se for um caso muito bucha, né, eu costumo operar com uma amiga minha, a Estelinha, às vezes ela tá na sala do lado, eu falo: "Estela, ó, esse aqui, ó, é trauma, é disseção, não sei o quê, dá uma olhada, fica aí", tipo, ela nem se lava, mas ela fica do lado, porque às vezes você tá ali e uma pessoa do lado, às vezes fala uma coisa, dá uma diquinha, eu tem um também acho. insight. Você tem um pouco mais de segurança, e eu tenho humildade de falar e que é assim tá tudo bem, sabe. Graças a Deus os casos lisos de rotina voltaram e eu acho que é isso, é você ir aos pouquinhos mesmo.
E eu acho que uma coisa que conta muito também é você deixar portas abertas, né. Então, todo mundo sabe que você sempre foi super, deu o máximo de si durante a residência, durante o fellow, sempre deixou as portas abertas, uma boa impressão. E quando você voltou, além de ter feito um excelente trabalho na Cleveland Clinic, você teve as portas abertas e a oportunidade de contribuir também, né, com o serviço, querendo ou não, porque eu vejo muito isso, assim, você se doando para o ensino e também o respeito e o apego com os pacientes é realmente muito especial. A gente tem pelo Obrigada. menos mais E 10 eu acho perguntas aqui. e o que eu falo para as pessoas também é isso, sabe, Carol, assim, você nunca sabe seu futuro. Então, às vezes, a pessoa fala assim: "Ah, eu vou fazer uma residência no lugar X, só que eu moro, assim, num lugar muito longe, e eu não vou morar nesse lugar mais, então não tô nem aí". Gente, a gente não sabe o futuro. Às vezes a pessoa, sei lá, encontra um grande amor naquele lugar, vai acabar ficando naquele lugar, ou a família muda, ou surge uma oportunidade de trabalho e você vai ficar naquele lugar que você ficou queimado. Então, assim, a gente nunca sabe, não dá pra, tipo, desmerecer nenhum lugar. E fora que, pra gente mesmo, né, é muito gostoso a gente poder ter o reconhecimento dos nossos pares, nossos amigos, saber que não, eu fiquei ali naquele tempo, mas eu fiz tudo certinho. E se eu precisar que um dia alguém me recomende, eu sei que aquela pessoa vai saber como é que era. Que as pessoas sabem, né, quem que é migué, quem que é mandrake, como a gente falava. É. Então, assim, eu acho que é ter sua consciência tranquila mesmo, né. E também no fim do dia, né, gente, a gente tá na medicina, né, no fim do dia é o olho do paciente, não é uma Exato, empresa que, nossa, exato. ops, perdeu, né, XYZ, é o olho do paciente, então espero que todo mundo queira fazer um bom Exatamente. trabalho. É. E, Liz, a gente realmente tinha mais pelo menos umas 10 perguntas para te fazer, mas agora o nosso tempo acaba sendo um pouco mais curto, mas, aproveitando, né, que você nos deu a honra de estar, gravando esse podcast enquanto está acontecendo a Academia Americana, diretamente de Orlando, a gente queria que você falasse pra gente, assim, uma dica de ouro de uma estratégia que serve para introvertido ou extrovertido, que vai para um grande congresso ou para um congresso um pouco melhor. Qual que é a estratégia, a dica de ouro que você usa para aproveitar ao máximo esses eventos? O que que você acha, assim, que faz valer a maioria dos congressos? Nossa, difícil, viu, que você pediu para uma pessoa que fala bem pouquinho, uma dica, eu queria dar várias. Na verdade, eu acho que assim, começa de você pensar qual que é o seu objetivo naquele congresso. Então muda muito a depender do objetivo mesmo. Eu acho que se assim, seu objetivo você tá indo ali para você realmente estudar, você quer aprender ao máximo, é você pegar o programa, ver o que é que você não pode perder, o que é que você vai assistir depois, mas tentar estar ali, aprender, tirar o máximo daquilo ali, pegar grandes discussões. Tem congresso que tem umas discussões muito ricas, assim, de o que é que as pessoas fazem na prática, então eu acho que isso é muito importante. Se seu objetivo é esse. Se seu objetivo é ir ali para conhecer pessoas, fazer networking, de abrir portas, eu acho que tá aberto mesmo para conhecer as pessoas daí, independente se ela é extrovertida ou tímida, de ir nos lugares, porque a gente nunca sabe. É mais ou menos aquela história assim, se você não vai sair de casa, você nunca vai, né, encontrar as pessoas. Então você realmente precisa estar ali aberta. Às vezes tem coisa que você pensa assim: "Ah, será que eu vou? Eu tô sozinho, eu vou só com uma pessoa". Vai, porque graças a Deus o ambiente da oftalmo é um ambiente muito legal, muito acolhedor, né, o que eu vejo, assim. Eu acho que a gente realmente é muito apaixonado pelo que faz, e é o que você estava falando, assim, o mais importante realmente é o paciente, eu acho que depois tudo meu que vem por tabela, mas eu acho que é exatamente por isso, por ser tão gratificante, por também ser uma profissão que permite a gente trabalhar em horários mais normais, sem ter que ficar, né, dando um monte de plantão, permite a gente, né, enfim, não depender tanto do sistema, não é um lugar que a gente depende tanto de outras sub-áreas. Assim, por exemplo, tem algumas áreas da medicina que você depende muito de muita gente de outras áreas ou de outros colegas médicos para o sistema funcionar, de UTI, de não sei o quê. A gente não depende muito disso tudo, então eu acho que a gente acaba tendo uma área que as pessoas são muito felizes, assim, de forma geral, na oftalmo, então as pessoas são muito abertas, então realmente se você vai para fazer contato, é só ir, sabe, vai, aceita, vai nos eventos, sempre tem evento acontecendo, de laboratório, de eventos sociais das pessoas jovens, como vocês têm feito brilhantemente do SBO Jovem, então procura uma sessão que tenha uma presença SBO jovem, onde que o pessoal vai sair,
para conhecer, para, né, saber mais sobre aquele fellow, se você está pensando em aplicar para o fellow, ou oportunidade de trabalho. E muitas vezes a oportunidade de trabalho vem assim, a pessoa descobre que você fez uma boa formação, porque ela te conheceu, senão ela não vai descobrir. Então, daí você conversa, às vezes a pessoa te convida para trabalhar em tal clínica. Então, eu acho que a dica de ouro realmente depende, assim, do que você está buscando naquele congresso e tá aberto, assim, para. Eu achei essa dica fenomenal, porque é algo que eu não tinha tão organizado na minha cabeça. E isso que eu sou uma pessoa metódica. Mas realmente, cada congresso tem um perfil, então você saber por que você está indo acaba que as suas chances de encerrar no último dia com uma sensação de missão cumprida, as chances são muito mais altas. E E outra coisa, assim, eu não sei se a gente tem tempo, mas uma coisa que eu queria falar, assim, pra parte acadêmica, pra quem quer começar na parte acadêmica, e às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu faço pra, sei lá, ser instrutor de wet lab? E eu acho que, assim, você vai começar a entrar no meio acadêmico se você realmente tiver interesse. Tem muita oportunidade de você submeter coisas, submeter trabalho. Então, às vezes a pessoa quer dar uma aula no congresso, quer que alguém te convide para dar uma aula, mas ninguém vai te convidar se não souber como é você apresentando. Então, no começo, eu pelo menos eu gosto muito dessa parte acadêmica, mas é o que eu sempre falo, eu gosto de estar ali. Eu tô no podcast, não tem como eu mentir. O pessoal do Boys tá ali. Eu gosto também do ensino ali, de estar no pronto-socorro com o residente, de estar nas cirurgias com o residente fellow, dos bastidores também, porque muita gente acha que, é o glamour, você tá ali na frente. Não, o ensino é para você ter uma troca, você passar para os colegas o que você aprendeu e aprender muito, porque muitos casos já me salvaram com coisas que eu aprendi em congresso e discutindo com mentores e discutindo com os colegas. A pessoa fala, faz assim, eu já tive um caso assim que eu fiz assim, e daí ter salvado o caso, sabe? De alguém ter me falado ali coisas que eu não encontrei em livro. Então é muito importante essa troca. Só que a primeira vez que eu apresentei, ninguém me convidou. Primeira vez que eu apresentei, eu submeti um trabalho. Então eu submeti trabalho para Brascars, e aí na Brascars até ganhei aquele melhor caso clínico, assim, porque você tem que ir. Então, o primeiro eu não ganhei, mas assim, você vai submetendo, você vai mandando os trabalhos. E como que eu faço para mandar o trabalho? Primeiro, você tá na residência, às vezes, você não vai ter o trabalho seu, você não vai ter seu paciente. Se você tiver visto um caso legal, pergunta para um preceptor, pergunta assim: será que esse caso não é legal pra gente relatar, pra mandar para algum congresso? Às vezes você nem tem o caso, eu falo, tem que perguntar, tem que pedir, doutora Adriana, tem algum caso pra gente mandar? Então os fellows vão lá, pedem, às vezes a pessoa tem, algumas pessoas me pedem. Às vezes a pessoa tem o caso, já é preceptora, não tem tempo de escrever, de publicar, de ir atrás, de organizar as imagens, precisa de alguém que faça isso. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, sabe? Da pessoa ter um monte de coisa ali para publicar e ela não tá dando conta, porque é difícil equilibrar todos os pratos. Então ela tem família, tem filho, tem o trabalho, tem o ensino, e aí ela tem aquela coisa ali meio que, entre aspas, empacada. Ver uma pessoa que está realmente disposta, um residente, um fellow que quer trabalhar, quer fazer, ela vai ter toda a honra do mundo de falar assim: você me ajuda? Às vezes dá até para a pessoa entrar como primeiro autor. Várias vezes eu falo: não, pode escrever isso aí, você entra de primeiro autor. E, tipo assim, porque assim, se a pessoa me ajudar, a gente vai publicar. Se ela me ajudar, talvez eu nunca publique. Porque talvez eu não tenha tempo de ir atrás de fazer isso tudo. Então, assim, para você começar e para você se expor, é assim. Você manda um trabalho, e quem não tem um perfil de não gostar de apresentar, e eu sempre falo, não tem certo ou errado. Meus pais são oftalmo, eles não fazem nada acadêmico, eles odeiam dar aula. Eles tinham um amigo que trabalhava no rádio, eu ficava chamando eles para dar entrevista, eles não iam, eles odeiam, eles são uns oftalmos maravilhosos, super humanos, os pacientes amam eles não fazem nada acadêmico. E eles são, assim, minha referência também, meus mentores também, mas não fazem nada acadêmico, não tem certo ou errado. Mas para quem gosta, para quem fala assim, eu quero estar ali. Então, assim, você começa submetendo. Então, eu não gosto muito de dar aula, eu quero só escrever. Então você submete um relato de caso, daí as pessoas vão te chamando, aí, agora apareceu uma oportunidade de escrever um capítulo de livro. Você sabe, né, Carol? Você escreveu alguns durante a residência, daí a pessoa vai te convida. Às vezes o que você vai fazer não é tanto você fazer toda aquela escrita, porque às vezes você não tem todo aquele conhecimento, mas você vai ajudar a organizar as referências, organizar as figuras, fazer a pesquisa, levantamento bibliográfico, e vai ter um mentor por trás ali ajudando a organizar as ideias. Se você não quer aparecer tanto, dá para mandar pôster. Agora, não, eu quero estar ali exposto, eu quero apresentar. E você começa apresentando relato de casa, e tem vários congressos, você pode mandar. E daí a pessoa vai vendo, gostei da aula dela. Aí alguém te lembra de você. Aí fala com as meninas da SBO Jovem, olha, eu queria apresentar um caso tal. Aí elas chamam para estar ali no painel. E as pessoas vêm, é assim que vai lembrar. Aí é, quando as pessoas que estão organizando algum congresso precisar de alguém, eu preciso de alguém para falar desse tema da retina. Aí você lembra, você fala, nossa, a Clara apresentou um caso assim, ela tem um caso assim, vou chamar ela. E a Carol, ela tá estudando isso, no fellow dela eu vejo que ela tá entrando nessa cirurgia com o doutor André, vou chamar.
e as pessoas vão lembrando de você, o famoso quem não é visto Não é não é lembrado. lembrado. É Então isso. essa é a dica para quem quiser entrar mais nessa parte acadêmica, é isso, você começa assim, então e vale muito a pena você ir para o congresso mesmo se você não for apresentar nada, porque você nunca sabe, às vezes você tem a oportunidade de conhecer as pessoas, mas se você quer e você tem a oportunidade, tenta mandar trabalho. Com certeza. Nossa, Alice, isso dava para escrever um livro aqui com todas essas dicas. E eu te agradeço demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, não só agora no podcast, mas em todos os momentos, né? Eu também tenho essa alegria de te chamar de uma super amiga, quase parte da minha família. E saibam que todo mundo, acho que ficou muito claro depois do podcast, ela é absolutamente aberta. Podem ir atrás dela nos congressos, que ela ajuda, ela Ah, fofa. apresenta, ela mexe, ela está sempre, enfim, disposta. E acho que isso é um convite também. Estou aqui fazendo sua apresentação, seu cartão de visita, né? Caso não tenha ficado óbvio. E obrigada de verdade. Acho que você lembrou a gente de uma frase que eu quase sempre falo, né, Clara, da nossa musa, que é a Dani Ferrara, que é soja quando preparação encontra oportunidade. Então, ter essa vontade de aparecer, de se expor e se preparar, né, para poder entregar se a oportunidade aparecer. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. E acho que a gente vai ter que organizar uma parte 2 aí para a gente falar dos outros temas, porque o que não falta é assunto. Não, eu queria agradecer demais vocês duas pelo convite, né. De verdade, parabenizar, porque isso é muito legal. Na minha época, durante a residência, não tinha, né, podcast, não tinha essa presença jovem, assim, tão intensa como tá tendo agora. Já estava começando, né, a ter alguns eventos, mas eu acho que agora é muito mais, forte e presente mesmo, né, então eu acho que isso é muito importante e é o que eu sempre falo, quando eu tento falar, eu tento ter esse cuidado de que não tem certo e errado, então às vezes a pessoa não quer estar ali na frente e falando e tá tudo bem, mas assim, é muito legal ter essa oportunidade de assistir a sessão. Eu falo: "Nossa, a sessão do SBO Jovem que vocês organizaram esse ano foi, assim, incrível, cheia de dicas, sabe, cheia de coisas, dicas de ouro, dicas valiosas, uma troca muito sincera entre os colegas, do tipo assim: "Olha, eu faço assim, isso dá certo". Então isso é muito bacana, isso é muito importante. Então, continuem, parabéns, eu fico super orgulhosa. A Carol falou, eu tenho um carinho absurdo por toda a família, assim. O pessoal até pergunta: "Você é sobrinha da Cris? Você chama ela de tia?" Porque realmente, assim, é uma família muito, muito especial, muito querida. A Clarinha também eu vim conhecendo esse ano e morro de orgulho também de vocês duas, de tudo que vocês estão conquistando. E é muito gostoso ver toda essa evolução. E eu acho que é o que vocês falaram, a sorte é quando a preparação, né, encontra a oportunidade. Então, assim, a gente tem que estar preparado, porque a gente nunca sabe quando as oportunidades vão vir e dizer sim. Então eu acho que essa é a mensagem mesmo, é se você tem um sonho, né, é você fazer acontecer também. E quando você toma uma decisão, é fazer essa decisão dar certo. E aqui no congresso da Academia Americana, eu encontrei muita gente perguntando, assim, sobre essa questão de ter voltado para o Brasil, se eu estava feliz. E eu tenho alguns amigos que ficaram aqui também, estão brilhando muito aqui. Então eu falo assim, olha, eu não lembro mais quem foi que me falou isso, mas a pessoa falou assim, na verdade, assim, você escolhe o que você vai fazer e você faz aquilo que você escolheu dar certo. Então, tipo assim, se eu tivesse escolhido ficar nos Estados Unidos, eu tinha que fazer, ter ficado nos Estados Unidos dar certo. Se eu escolhi voltar para o Brasil, eu tenho que fazer a volta para o Brasil dar certo. Então é mais ou menos assim, é escolher o seu caminho, meio que, e o caminho que você escolheu fazer dar certo. Então é isso. Obrigada, Alicia. E se você ouvinte gostou desse episódio, a gente tem vários outros, inclusive o nosso último com a doutora Paula Basso fala muito desses fellow no exterior. Então, convido você para assistir e nos marcar no Instagram, essas coisas, se compartilhar, por favor. Tchau, tchau! Obrigada mais uma vez, parabéns.